Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados, nessa casa de amor a Maria. Vamos, primeiramente, agradecer por estarmos aqui, pela permissão divina, a espiritualidade que se faz presente, para darmos início, vamos fazer a leitura inicial do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Item 43. O pensamento. O pensamento é a força de atração. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ações. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação de atrair para si se deseja. Mas eu apenas penso, não faço, justificam-se muitos. Porém, ao pensar, instala-se o desejo, arquiteta-se a ação funesta, que, nas raras vezes, deixa de ser concretizada pela ação material por falta de oportunidade. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento. Já que ninguém pode ver o que pensamos, criamos situações danosas para nós mesmos. Comece um treino de educação de pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva. Ao surgir um desejo ilícito, fazer uma prece, conectar-se naquilo que é bom. O pensamento é tão importante que os obsessores conseguem descobrir seu ponto fraco, não pelo que fala, mas pelos seus pensamentos mais secretos. Você é o que pensa. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, a espiritualidade amiga que já se faz presente. Vamos agradecer primeiramente a Deus por nos permitir chegarmos aqui, Senhor da vida, Pai de infinita bondade e sabedoria. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado. Queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez em busca desse conhecimento. Se ele se faça em nossas vidas como prática, Pai. Queremos também pedir o auxílio da espiritualidade amiga, das mentores espirituais, para que possa nos conduzir e conduzir nosso irmão Douglas, que vai ministrar nossa palestra no dia de hoje. Que possamos todos ser envolvidos pela paz, pela harmonia, pelos bons pensamentos, certos de que esses pensamentos fazem a diferença em nossas vidas. E assim seja, Senhor. Assim seja. Nosso irmão Douglas. Bom dia a todos. Bom dia a você, internauta, que nos acompanha pelas plataformas digitais Centro Espírita Amor a Maria e ADE, para a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. O assunto que foi proposto hoje é: por que ser cristão? Por que ser cristão? Vale lembrar, em primeiro lugar, que o Espiritismo é a ciência da investigação. Precisamos de respostas. E uma das características da ciência espírita é resgatar a figura de Jesus, os seus ensinamentos, para podermos entender o que seja Deus, sua natureza e nós dentro desse contexto. O Espiritismo, como ciência investigativa, se deparou com uma situação: as pessoas estarem decepcionadas com Jesus. Vocês sabiam que existem inúmeras pessoas decepcionadas com Jesus? Então, quando a gente fala que as pessoas precisam seguir Jesus, nós devemos provar para as pessoas por que elas devem seguir Jesus. Só que existem
aulas que não sabem repassar direito a figura de Jesus. Só diz assim mesmo, está acontecendo alguma coisa? Ore para Jesus. Ore para Jesus, não, siga Jesus. Mas quem é Jesus? E alguns pesquisadores espíritas se depararam com algumas pessoas que, quando foram defrontados com algumas perturbações inerentes à própria reencarnação, deixaram de ser espíritas e deixaram de acreditar, sabem quem? Em Jesus. Então não é só dizer para uma pessoa, siga Jesus, mas eu tenho que provar quem é esse personagem. Será que Jesus é verdadeiro ou é falso? Que inclusive, até os dias atuais, pessoas ainda duvidam que surgiu esse personagem na história. Só que, através dos antropólogos e pesquisadores renomados, essa figura Jesus Cristo existiu. Tanto é que ele existiu, que foi desconstruído a figura do Jesus pele branca, olhos azuis, cabelos longos. Foi desconstruído, porque foi investigar esse personagem na história. Mas pegando alguns casos atuais, nós identificamos pessoas que tiveram anos e anos de doutrina espírita na sua vida, que na idade da velhice deixaram de ser espírita. Sabe por quê? Porque a morte chegou para um membro da família. Como se tem caso nesse sentido? Casais que andavam de mãos dadas em instituições espíritas, de repente um dos dois desencarnaram, a pessoa simplesmente se enclausurou. Mas fulano, por que tu deixou de frequentar o centro espírita? Não, eu não aceitei a morte do meu marido, eu não aceitei a morte da minha mulher. Mas onde é que está Jesus? Pregou-se anos e anos a figura de Jesus, mas não se entenderam quanto Jesus, o personagem, e aquele que veio realmente dividir a história. O mais interessante são as decepções no mundo espiritual. Dizem a si mesmo, converta-se a Jesus, ame a Jesus, que você vai ter uma paz quando morrer, na linguagem espírita, desencarnar. Quando chegam no mundo espiritual, a grande decepção. Cadê o céu? Cadê o céu? E isso nós não falamos sem conhecimento de causa, porque dentro do espiritismo, como é uma ciência investigativa, tem as reuniões mediúnicas que nos provam que pessoas que seguiram Jesus, que falavam Jesus, se encontram no mundo espiritual em situações lamentáveis. E aí? Então não é uma boa seguir Jesus, porque dizem que se eu seguir Jesus, eu vou ter paz no coração, eu vou herdar o mundo espiritual. Aí é que vem a grande questão. 1, por que eu devo seguir Jesus? E 2, quem é esse personagem na história? 3, qual é a diferença que faz de eu seguir Jesus, Buda, certo? Personagens das religiões afro e tantas outras religiões que têm seus personagens que ensinam o quê? A amar o próximo. Qual é a diferença de Jesus desses personagens, desses outros personagens? As pessoas não sabem. O que as pessoas querem é ter o quê? A paz, a tranquilidade. E dane-se o resto. E é aí que quebra a cara. Ultimamente,
nós estamos investigando nas reuniões mediúnicas uma fala de alguns espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual. E uma das coisas que eles dizem a si mesmo: eu quero saber de Deus. Quero saber de Deus não. Deus aqui para nós não existe. A religião é um engodo. São espíritos que dizem isso. E eu comecei a perceber nas reuniões mediúnicas que essas almas, apesar de elas terem referência espiritual de Deus, mas não compreendiam a figura de Deus na sua vida. Por isso a decepção. A decepção. A doutrina espírita é uma doutrina tão consoladora que ela faz com que você investigue a sua vida. Por que Deus me criou? De onde eu vim? Existem pessoas que não se preocupam em saber de onde vieram. Não, isso aí não quero saber, deixa para quando eu chegar lá. Epa, tem alguma coisa errada aí. O Espiritismo não ensina isso. Eu tenho que saber de onde eu vim. Por isso que é a ciência da investigação. Eu tenho que saber o que é que eu vim fazer na Terra. Eu vim fazer o bem. Não, o bem é uma característica da alma para tornar-se feliz. Todo mundo tem que fazer o bem. Mas como você vai fazer esse bem? O que é que de fato eu vim fazer numa reencarnação? As pessoas não se preocupam em saber. Por isso a decepção com Jesus. Porque Jesus foi claro em dizer o que é que ele veio fazer. Jesus é claro em dizer o que ele veio fazer. Como o Espiritismo vem resgatar esse personagem da história, e ele mesmo disse: no momento eu não posso explicar muita coisa. No momento eu não posso vos dizer muita coisa, mas eis que eu rogarei ao Pai, e eis que virá o Consolador. Então o Espiritismo veio para resgatar a fala do Cristo e responder. E as pessoas o que? Não querem saber. Só ensinaram a gente o que? A seguir Jesus. E quando se depara no mundo espiritual, vê que é a mesma coisa. Continua vivo. Dependendo da evolução, continua na mesma matéria, só que menos densa, mas é matéria. Porque o perispírito é matéria. Por que os espíritos sentem fome? Porque é inferior. Realmente é inferior, mas eles estão habitando a matéria. Eu tenho que entender o que seja o perispírito. Então, quando os espíritos chegam no mundo espiritual, quando não se entende o que seja o Cristo e, acima de tudo, a doutrina espírita, se decepcionam. E aí, quando vem nas reuniões mediúnicas, eles dizem: tu podes falar desse teu Deus o quanto tu quiser, mas eu não acredito nele. Eles têm razão. E aí eu, na minha incompetência, eu vou querer provar para um ser que, durante estar reencarnado, passou a frequentar as igrejas, os templos religiosos, ouviu-se falar de Jesus, não conseguiu entender Jesus, e ele na dimensão maior, aí que ele não vai entender mesmo. Aí que ele não vai entender. Só que como o Espiritismo é a ciência, começamos a desenvolver técnicas para convencer esses espíritos que a busca, ela continua. Que houve um equívoco no ensinamento. Houve um equívoco. Um mês atrás, nós nos deparamos com um problema. Não nosso. Uma pessoa chegou lá no Lírio e disse que estava sofrendo a perseguição de um espírito que na carne era grande amigo. Era grande amigo. E que no mundo espiritual ele não aceitava a morte. Só que a pessoa que ficou na carne precisava viver e precisa viver, conviver, laços afetivos. E o espírito dizia assim mesmo: você não vai se unir a ninguém.
ninguém, porque você é meu. E tu tens que morrer logo. Olha só a proposta. Esse caso nos chegou e tivemos, lógico, que evocar esse espírito revoltado com a morte. Revoltado com a morte. E eu disse assim, meu amigo, mas você não morreu. Você só transferiu de endereço. E começamos a falar nesse sentido. Deixa estar que esse mesmo espírito, no mundo espiritual, se associou a outros espíritos bandoleiros, vagabundos, obsessores. E como a pessoa ela é médium audiente, ela consegue ouvir os espíritos, chegou um espírito dizendo, não adianta tu frequentar aquela casa. E aí ele começou a ficar com medo. Não adianta falarem de Jesus para ti. Porque quando nós morremos, nós fomos atrás de Jesus, não existe nenhum Jesus aqui. Olha só. Não existe nenhum Jesus. Então não adianta falar para ti de Jesus que nós vamos continuar te perturbando. Porque Jesus é o engodo. E aí eu fiz aquele link com as comunicações anteriores que nós estávamos recebendo e com a própria técnica usada pelos obsessores em desconstruir a figura de Jesus na vida das pessoas. Também começamos a analisar as decepções que as pessoas têm quando acontece alguma coisa de grave na sua vida e diz, não adianta, eu orei tanto e a desgraça aconteceu na minha vida. Logo, algumas pessoas têm razão em dizer que Jesus é um engodo para elas, porque elas foram atrás do personagem que resolvesse os seus problemas. Que resolvesse. É aquela velha figura, Jesus salva. Segue a Jesus que a tua vida vai ser iluminada. E ele não fez essa promessa. Jesus não veio resolver os nossos problemas. Até porque cada um de nós somos um ser individual na criação de Deus. Nós temos conquistas pessoais a resolver. Se criamos felicidades, no atual estágio que nós estamos, nós criamos perturbações. Nós criamos perturbações. Então Jesus veio fazer o que então? Ele veio nos mostrar, por A mais B, o que seja Deus, buscar entender a sua natureza. E se nós começarmos a entender Deus e sua natureza, nós vamos entender uma fala que Jesus era contínuo. Meu reino não é deste mundo. E tem gente que tem um pavor da morte. Tem gente que tem um pavor da morte. Que jamais nos iludamos. O Espiritismo não é a religião que veio continuar o mesmo ritualismo de outras tantas religiões. O Espiritismo é a ciência da investigação. É o Consolador prometido. Veio fazer com que a gente trabalhe o quê? O atributo da inteligência. Queres me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Ele não diz, não, me dá a tua cruz e pode vir comigo. Não, tome a tua cruz e siga. Mas então, Douglas, é sinal que eu não tenho que me importar muito com a figura de Jesus? Tem sim. Porque nós precisamos de um norte, precisamos de alguém que nos coloque uma estrada correta para seguir. Não é ficar, Jesus não precisa de oração. Quem precisa de oração somos nós. Vamos orar para Jesus, para que Jesus ore por nós. Não, eu tenho que orar para mim. Jesus já sabe que eu existo, mas eu tenho que orar. Mas como eu devo orar?
Tanto é que quando Jesus se prostrava para levar o pensamento ao Criador, ele sublimava ainda mais. E as pessoas notavam e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E se você for ver o Pai Nosso, é todo um ato de louvor a Deus e a minha busca interna. A minha busca interna. Então, como é que eu tenho que procurar e tenho que entender o Cristo? Como é que eu tenho que buscar Deus? Através do atributo da inteligência. Então, quando nós pedimos para uma pessoa, seja de qualquer idade, nacionalidade, sexo, que siga a Jesus, eu tenho que provar por que esse personagem. Foi esse personagem da história que encantou Allan Kardec. Kardec começou a investigar o quê? As mesas girantes, as mesas que falavam, as cadeiras, as pessoas que falavam. Ele começou com um método investigativo, alguma coisa estava acontecendo naquela época que estavam deixando as pessoas desesperadas dentro do raciocínio. Ele começou a investigar. Chegou-se aonde? No mundo espiritual. Pronto. Até aí Jesus entrou na jogada do estudo? Não! Como é que eu vou ensinar a doutrina espírita para uma pessoa que chega a primeira vez? Olha, não, tu tem que seguir a Jesus. Não, eu vim numa casa espírita. Não foi para seguir Jesus. Porque tem muitas pessoas que ao adentrar a casa espírita já passou pela igreja católica, já passou pela igreja evangélica e outras tantas religiões. Se vai à casa espírita é porque quer o quê? Algo novo. Que as outras religiões não conseguem explicar. Aí o que as pessoas fazem? Já empurram Jesus, mas Jesus já me apresentaram e não deu certo. Quer dizer que o catolicismo está errado? Não está errado. Olha só, para chegar numa casa espírita, a pessoa já frequentou outras denominações religiosas e as outras denominações apresentaram Jesus e disseram que ela tinha que seguir Jesus, mas não deu resultado. E vieram aonde? Para a casa espírita. Para conhecer Jesus? Não. Para querer saber o que está acontecendo na sua vida. Foi a mesma coisa lá na época de Kardec. Alguma coisa estava acontecendo. Então houve o que? A investigação. Chegaram-se aonde? No mundo espiritual. E aí disseram: nós somos o que? Os espíritos. A alma daqueles que um dia estiveram no corpo de carne. Beleza, até aí tudo bem. Mas veja lá. Essa perturbação vai passar? Vai. A partir do momento que você começa a conhecer as coisas de Deus. Beleza. E a gente sempre vai ser imperfeito? Não, não vai ser imperfeito. Porque nós nascemos da simplicidade e ignorância cósmica. Temos uma caminhada e chegaremos à perfeição. E aí os espíritos começam a narrar o que seja a perfeição. Você ter noites de sono tranquilo, você não sentir raiva do seu amigo, do seu familiar, você amar o seu esposo, sua esposa, seus filhos, você trabalhar, você conhecer as suas potencialidades. Kardec ficou mergulhado nessa grandeza de perfeição. Aí foi que ele lança a questão. Mas vem cá, existe algum modelo que possa servir de referência, servir-nos de guia? Olha a pergunta inteligente de Kardec. Foi que os espíritos disseram: sim, tem. Tem. Jesus Cristo. Kardec declara. E Jesus não era religioso, ele era um pedagogo, cientista. Então, ele passou a pesquisar, ele passou a estudar essa figura Jesus. Olha só, Kardec passou a pesquisar
a figura, coisa que a gente não faz. Quando a gente está atormentado, em vez de nós trabalharmos no atributo da inteligência para saber o que é que estou fazendo de errado e consertar, não. Me ensinaram que eu tenho que jogar tudo para Jesus. Não funciona assim. Mas Kardec perguntou, e eles responderam: Jesus. Mas por que Jesus? Porque Jesus foi o modelo e é o protótipo do homem do futuro. Jesus é o nosso futuro. Você vai ser um Cristo desse daí. Vai levar alguns bilhões de anos, mas vai chegar lá. E aí, o que foi que Jesus nos ensinou? Ele ensinou que tu só está de passagem no corpo de carne. Que tu tens que entender o que tu veio fazer aqui. Olha o ensinamento. Jesus já falando do quê? Do mundo espiritual e da imortalidade da alma. Jesus já... Então, quando eu digo para uma pessoa seguir o Cristo, não é seguir feito uma vaquinha de presépio. Tudo que ele falar não concordo, mas eu tenho que entender. Eu tenho que entender para que eu não venha me decepcionar com a figura de Jesus. Para que eu não venha me decepcionar. Então Jesus foi o primeiro a dizer, aliás, tantos outros lá atrás, lógico, né? Mas ele foi de uma forma muito simples dizer que nós só estamos de passagem aqui no planeta Terra, num corpo de carne. Que a gente tem que entender o que nós viemos fazer numa reencarnação. Então até aí ele está fazendo o quê? O devido dever de casa. Jesus está fazendo o dever de casa. Fez o dever de casa direitinho. Ele fez o dever de casa. E ele ainda lança outros tantos conhecimentos que para você ser feliz é necessário entender que ajudar e amar o próximo e a compreender traz felicidade, porque nós somos energia pura. Jesus já falava de neurociência, Jesus já falava de astrofísica, falava de biologia e de química. O que eu produzo em mim ganha dimensão, faz com que o outro seja feliz, essa felicidade vem para mim. Então Jesus, dizem algumas mentes mais brilhantes, que foi um autoterapeuta em potencial, psicoterapeuta em potencial. Em potencial. Então, quando alguém vier até vocês, vocês estão passando por algum tormento, alguma dificuldade, alguma pessoa, não, ore a Jesus, não acreditem, porque você pode se decepcionar. Porque você vai orar, vai fazer as suas ladainhas, vai fazer os seus textos e o problema continua. Jesus não veio para isso. Jesus, ele veio e nos trouxe um código de postura, nos mostra o caminho através dos seus exemplos. Quer dizer que você não quer que ninguém fale mal de você. Falaram mal de Jesus. Qual foi o comportamento dele? Jesus foi injustiçado, qual foi o comportamento dele? Jesus chorou por um amigo morto, é a famosa saudade, mas qual foi o comportamento dele? Jesus desencarnou, ou morreu, foi crucificado e tudo mais, qual foi o comportamento dele? Ele disse que para o Pai ele ia. Então você tem medo da morte? Você tem medo da perda de um ente querido? Se o próprio Cristo nos afiancia que ninguém morre, nós só mudamos de endereço. Que cada um entenda a sua dor. Eu pego a minha dor e o próprio Cristo nos ensina como entender essa dor. Ele nos ensina como entender. Então algo está acontecendo na minha vida. Digo, beleza, então eu vou aceitar Jesus, eu vou seguir Jesus, mas a dor continua. Não, pera lá, tem alguma coisa errada aí. E aí o Espiritismo vem
surgiu alguém que pudesse nos ensinar, ou então passou por uma situação semelhante, como foi que ele agiu? Não é que ele reagiu, como foi que ele agiu? Ah, tem Jesus. Jesus. O que acontece? Quando eu passo a pesquisar, a entender esse personagem, e o que ele fazia, eu não fico decepcionado de viver. Eu não fico reclamando da vida. Porque o Cristo veio nos mostrar o que é viver. Como viver. É por isso que as pessoas se decepcionam com as religiões. Porque algumas religiões, ou algumas pessoas, buscando um proveito próprio, pegam a figura de Jesus e distorcem esse personagem na história. Quer ver pessoas que não querem saber de ouvir falar de Jesus? Os jovens. Vai falar de Jesus para um jovem. Ih, lá vem tu para a tua religião. A nossa abordagem, eu, Douglas Lopes e alguma equipe, quando chega um jovem passando pelo problema da mediunidade, obsessões, ideia de suicídio, nós não aconselhamos a dizer, ore para Jesus. Não. Porque o Espiritismo não ensina isso. Leia o livro dos médiuns. Pouco se ouve falar na figura de Jesus. Você sabia disso? No livro dos médiuns. Em todas as análises mediúnicas do livro dos médiuns, Kardec não diz no final, e depois de encontrado o problema, ore para Jesus. Vocês já ouviram falar isso no livro dos médiuns? Estudando a mediunidade, suas perturbações, pode ir lá, livro dos médiuns. Você quer ficar familiarizado? Toda análise de vidência, psicofonia, corporação, Kardec sinaliza, depois de identificado o problema, há de se dar uma direção. É isso que ele diz. Então, quando chega um jovem para nós, e alguma equipe, a equipe com que eu trabalho, nós precisamos primeiro entender quem é aquele jovem no sentido psicológico, o que ele entende da vida. E sempre encontramos o quê? A figura do nada na vida daquele jovem. E aí, eu jamais cheguei, tá aí, jovens que me acompanham nas redes sociais. Eu jamais disse, não, confie em Jesus, não. Eu inicio com o jovem, dizendo assim mesmo, você sabia que a astrofísica prova que existe um mundo paralelo ao nosso? Que algumas ciências espiritualistas chamam de mundo espiritual? Eu começo por aí. Porque foi essa metodologia que Jesus usava no seu tempo. Veja lá. Jesus, ele resgatava conhecimentos lá de trás. E o que é que ele fazia? Ele atualizava o conhecimento. Jesus atualizava o conhecimento. A exemplo daquela célebre conversa que ele teve com Nicodemos. Ele atualizou o conhecimento, porque Nicodemos já sabia que nós voltaríamos. Eles já estudavam a lei da reencarnação, quer dizer, o retorno à vida da carne, que não era reencarnação, era um outro nome. Jesus só fez resgatar o conhecimento que eles tinham lá e adaptou-se à linguagem da época. É assim que a gente tem que fazer com as pessoas. Nós não temos que empurrar a goela abaixo uma figura que nem mesmo algumas pessoas sabem quem é e o que fez. Você está com a ideia do suicídio? Não siga Jesus. Entenda primeiro a sua dor. Entenda, busque ajuda.
havendo briga em casa, ainda não siga Jesus. Busque entender o que você veio fazer no seio dessa família. Foi assim que nasceu a ciência espírita, estudando o problema, vendo a causa. Essa é a função do espiritismo. E encontrou o problema, viu onde é a causa, qual é a direção que eu tenho que tomar. Busque a figura de Jesus. Entenderam? Eu não estou conseguindo dormir direito. Peça para Jesus. Ainda não. Ainda não. Lembre-se, o que motivou essa dor de cabeça? Eu comi uma feijoada antes de dormir, ocasionando o quê? Um peso no estômago. Eu, por invigilância, tomei um remédio inadequado. Jesus não vai dar jeito. Eu tenho que deixar passar o quê? O efeito do remédio. A minha vida financeira está uma tragédia. Reveja qual é o ponto em que houve a falha e comece a consertar. Não vamos ter raiva de um personagem que não mentiu para nós. E aí eu vou resgatar a nossa fala inicial. Vamos resgatar a nossa fala. Tem gente que na idade da velhice está decepcionada com o Espiritismo. Está decepcionada com Jesus. Porque aí enche o peito. Lutei e não deu em nada. É porque foi tudo por interesse egoísta, interesse próprio. Sem um fundamento, sem uma realização. Jesus não nos engana e não nos enganou. Então, se eu sei, à luz do Espiritismo, se eu sei que eu sou um ser imortal, olha, isso é forte, gente. Você se olhar e dizer no peito assim, eu sou imortal, eu não vou morrer nunca. Quando você bate com convicção, qualquer pessoa pode meter todo tipo de medo e você não será abalado por isso, porque você tem a certeza que você é imortal. Isso é forte. Você não vai ter medo de amar, porque você sabe que você não vai perder aquela pessoa. A pessoa tem que ir logo, porque seguiu uma programação, ela teve que ir na frente. Ela teve que ir na frente. Depois eu vou. E aí, como é que eu vou ficar? Continuar vivendo. E, quiçá, a pessoa vem lhe visitar. A pessoa vem lhe visitar. Mas como? Mas como? É só confiar em Jesus? Não, é sim entender como ser imortal também. Que você dorme, que nós somos energia pura, nós sentimos a presença das pessoas que partiram. É interessante notar que as pessoas querem, olha só, as pessoas querem que os outros vejam seus laços afetivos, certo? Por elas, enquanto que você pode ver os seus laços afetivos. Você pode. Geralmente chegam pessoas, as pessoas sabem da nossa habilidade mediúnica, mas doutrina espírita me ensina que eu tenho que potencializar a minha mediunidade. Eu tenho que conhecer o meu corpo. E é comum chegar as pessoas e dizer assim, Douglas, eu queria saber notícias do papai. Eu digo, mas o pai não é teu. O pai não é teu. Não era você que tinha os laços afetivos? Eu digo, não, mas aí tu é médium, mas você também é médium. Você pode. Você pode. E aí a gente começa por um estudo muito simples, muito simples. Vem cá, de repente, você não pensa nele, pois é, às vezes eu estou quieta, vai vir um pensamento, é ele me visitando. O Espiritismo explica tão bem isso. E a gente começa a explicar para a pessoa, novamente, o que seja o mundo espiritual.
Agora, encontrou dificuldade? Sim, estou olhando ali. É bom que aqui tem 2 relógios, porque às vezes, uma vez eu queria varar até meio-dia, de que a gente está batendo fome aqui, não, tinha calma. 5 minutos. E aí, às vezes, chegam as pessoas pedindo, certo? Para que a gente vê seus laços afetivos, enquanto que elas próprias têm essa capacidade. Mas aí eu não estou conseguindo, me ajuda mesmo. Ah, pera lá. Então, você está querendo ajuda? Está querendo ajuda? Tem um personagem que ensinou a gente a orar. Então, vamos orar. E ele disse assim, que se a gente estiver muito enrolado, na linguagem popular, olha, ele disse, se a gente estiver muito enrolado, a gente pode evocar ele, olha, quem é? Jesus. Então eu sei como funciona, eu sei o processo todinho, mas eu estou encontrando dificuldade. Aí você pede ajuda para Jesus. Entendeu? Tem que conhecer esse personagem. Aí ele vem, porque ele disse assim, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vinde a mim todos vós que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha só, que bonito isso, né? Às vezes eu estou todo enrolado na vida, eu não estou conseguindo organizar a mente. Epa, então eu vou pedir a Jesus. Pegou, o que foi, Douglas? Olha, aconteceu isso. Dá para dar uma ajuda aí? Ele lança vibrações para a gente. Sabe por quê? Ele alivia. Olha as palavras de Jesus, ele alivia. Mas quem é que vai resolver o problema? Quem? Somos nós. É por isso que nós devemos seguir o Cristo, porque ele foi o psicoterapeuta, um mestre, o único título que ele aceitou foi mestre. Ele nos dá pontos assim corretos. Não existiu na história da humanidade nenhum personagem que fosse tão completo em perfeição como Jesus. Então saiba estudar o Cristo e, acima de tudo, saiba falar de Jesus. Entender as palavras deles. E aí, sabe o que a gente, estudando isso, nós estamos conseguindo convencer os espíritos obsessores a estudar o mundo espiritual. Olha só, nós estamos com técnicas conseguindo convencer espíritos obsessores a estudar Jesus no mundo espiritual, sem impor. Jesus abençoe a todos, e vamos estudar, porque o homem é maravilhoso, ou o ser é maravilhoso. Pronto, minha princesa está aqui, ó, pau. Vamos agradecer nesse momento, por mais esse ensinamento maravilhoso, né? Conhecer um pouco sobre o que Jesus trouxe para a gente. Entender que Ele é nosso exemplo, que Ele mostra o caminho, mas que nós temos o livre-arbítrio de escolher. Obrigado, Mestre, por esses ensinamentos maravilhosos. Obrigado, espiritualidade amiga, por estar aqui conosco, nos conduzindo, nos amparando. Obrigado, Senhor da vida. Gratidão sempre. Vamos exercitar isso, porque é muito importante saber agradecer pela vida, pelo amanhecer, pelo sol que se faz, pelo pão de cada dia, por todos que estão ao nosso redor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, por essa casa que nos ampara, que nos recebe com tanto amor e com tanto carinho, nos dando essa oportunidade de aprendermos a cada dia o nosso caminho, aprendermos e nos conhecermos, nos entendermos, como nosso irmão falou, saber o que viemos fazer, qual o caminho que devemos seguir através dos ensinamentos e exemplos de Jesus. Muito obrigada. Fica conosco, nos ampara, nos leva aos nossos lares em paz, hoje e sempre.
que essas energias possam envolver não só a todos nós, encarnados e desencarnados que nos encontramos aqui, mas todo o nosso universo, conforme as necessidades de cada um de nós. Que assim seja.